Carta do apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Via de regra eu não atendo pedido para pregar. Prega aqui, prega ali, né? Mas aí eu, atendendo aqui o Espírito Santo, Tiago, né? Eu espero que seja o Espírito Santo, né? Mas é um texto que eu já preguei nesse lugar, nesse texto, entendeu? Eu fiz aqui, ó, isso aqui não é para eu pregar, é para depois do culto eu dar ao irmão, o irmão, já que interessou pelo assunto, vou deixar aqui, porque aqui está mais detalhe, tem lugar para você ir na Bíblia, para concordar, para dar respaldo. Agora, é um estudo, né? Tem que ir lá, tem que estudar, né? Quer estudar, vai ficar o compromisso de estudar, igual lá no Recanto, fui pregar lá. Aí eu citei um salmo, aí o irmão falou assim: onde é que está esse salmo, pastor? Eu falei assim: eu quero que você ache no próximo culto, quero que você me fale onde é que está. Entendeu? É que é o salmo mastigado. Eu falei, eu citei o salmo de cabeça. Aí quer saber qual salmo que é, onde é que está? Não, isso aí eu vou deixar para você pesquisar, né? A mesma coisa, irmão Tiago, que vamos pregar, né? Mas depois eu vou deixar um estudo com ele aqui para ele se aprofundar. 2 páginas aqui com bastante, porque para pregar não é muito tempo. O assunto, o Tessalonicenses é uma carta bastante escatológica, né? E escatologia é uma coisa assim que a gente estuda, né? Mas já muita diversidade, muita interpretação diferente, um entende de um jeito, outro entende do outro. Então eu nunca procuro muito ficar nesse assunto escatológico, porque tem essa diversidade se vai buscar a igreja durante a tribulação, eu creio de um jeito, mas outros creem de outro, né? E eles encontram brecha na Bíblia, como é que fala, para apoiar o que eles falam. E hoje então, nossa, tanto debate, tanta coisa, né? Então nós vamos ver aqui a respeito do fim dos tempos, né? Mas não só isso, o texto aqui, vamos ler o texto e vamos ver o que Deus fala para ele, amém? Esse texto aqui, 2 Tessalonicenses 2, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, foi isso que o irmão pediu, não foi? 2, e diz assim, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Santo Deus, fala ao nosso coração, Pai amado. Peço a Ti, Deus, que derrame da Tua unção, lance luz sobre o nosso entendimento e que o nosso coração, Pai, seja uma terra receptível, uma terra boa para recebermos a Tua palavra, Pai. Derrama do Teu poder e desde já eu entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Eu não vou me reter desse esboço, né? É um esboço muito longo, na verdade é um estudo. Vou me reter só aqui na palavra, no estudo direto na palavra, onde Paulo diz assim, ele está preocupado, aqui o pessoal estava preocupado aqui, na verdade, com a vinda de Jesus, com o fim dos tempos. Mas o que eu entendi aqui, que Paulo diz que para nós não ficarmos preocupados com a vinda de Jesus, né? Mas sim preocupado assim, se ele vai vir hoje, se vai vir amanhã, quando é que vai vir, mas sim vivermos uma vida cristã que esteja perto ou esteja longe, ou se leve somente nós sejamos salvos, irmãos. Amém? Porque quando Paulo fala isso aqui, quem dessa época está aqui hoje, aguardando e vendo o que estamos vendo? Amém? A igreja teve várias fases. Eles viram coisas que nós não vimos, e nós estamos vendo coisas que eles não viram no passado, não é verdade? Mas coisas que foram profetizadas. Nós temos visto coisas acontecendo aí, tremendo. O adversário tem se levantado veementemente contra a igreja do Senhor. O objetivo é a igreja. Você pode reparar bem. Vai na política, entra a igreja. Ele vira mestre para fazer o quê? Aí quer mexer com a igreja. Em tudo eles querem mexer com a igreja, porque o que liberta é a igreja. Por que a igreja liberta? Porque a igreja semeia a palavra de Deus, porque a igreja prega a palavra de Deus, porque a igreja tem uma boa nova de salvação, que aqui ele chamou de amor, né? Uma boa nova de salvação. Quem é que tem a salvação? Só a igreja, como Paulo falou aqui, o evangelho nosso, quer dizer, o evangelho que nós pregamos para vocês. Então os tessalonicenses estavam salvos, firmados no evangelho que os apóstolos pregaram. Porque hoje, irmãos, estão distorcendo o que os apóstolos pregaram. Hoje estão distorcendo. Tem gente hoje recebendo, hoje não, já faz algum tempo, mas agora está mais escancarado, porque agora aumentou muito o número dos escarnecedores, como Paulo disse, que iam levantar pessoas. Tem para todo tipo de coisa. Tem os hipócritas, os escarnecedores. Tem hipócrita, tem escarnecedor. Hipócrita é aquele que finge que está na fé, na verdade não está nada, está enganando, não bota em prática, fica enganando, fica pregando e vivendo outra coisa, tentando desviar, tentando contaminar, né, os falsos mestres. Tudo isso foi profetizado que ia haver, falsos pastores, e nós estamos vendo isso aí, irmãos, assim. Tu abre a mídia, o celular, né, a televisão, tu vê assim de forma escancarada, como se a religião fosse simplesmente, no caso do cristianismo, eles igualam o cristianismo às demais religiões, né, porque eles querem ter o controle da religião, né, e de tudo, eles querem ter o controle da religião toda. Tanto é que já tem países que
a pessoa não pode ir, só pode ir na igreja autorizada pelo governo. A igreja que está na linha do governo, que está dentro, né? Se estiver fora, a igreja nem funciona. E se descobrir que você foi e quer te matar, os países comunistas, está funcionando assim. E aí eles têm uma igreja como sendo, a ponto até de querer adorar né, como é no caso da Coreia, de adorar o ditador lá, exige adoração do povo. Ele bota a foto dele para todo lado, e nas casas, e tem umas regras lá assim, se a sua casa pegar fogo, você pode perder tudo, você só não pode deixar o retrato dele e do pai dele queimar. Toda casa tem o retrato do ditador, toda. Então, irmãos, isso aí já é uma coisa antiga. Então Paulo vem andando aqui e fala assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, né? Porque Ele vai vir e vai nos reunir com Ele. O que é reunião? Reunião é você se encontrar, não é verdade? Quando nós estamos nesse lugar, nós estamos reunidos. Quando os discípulos estavam lá, presos lá, quando Jesus tinha falecido e ainda não tinha sido sepultado, não tinha ressuscitado ainda, né? Quando ele ressuscitou, eles estavam lá tudo, aí ele apareceu no meio deles, falou assim: a paz seja convosco. Quer dizer, se reuniu ao discípulo, né? Então, Paulo diz que ora, né? Para que isso venha acontecer, e que não, aí fala assim no versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, facilmente, irmão, olha só, não vos movais facilmente. O que é facilmente? É uma coisa banal, por causa de uma bobagem, por causa de uma coisinha à toa, a gente pode sair do caminho do Senhor, por causa de uma bobagem. Porque você, é muito fácil. O que nessa terra poderia, Paulo perguntou aos romanos, o que poderia nos afastar do amor de Cristo Jesus? Aí, se você for para aquela lista ali de Romanos 8, você vai ver luta, dor, tribulação, desemprego. O quê? Decepção, alguém te decepcionou, alguém mentiu para você, alguém te ofendeu. O que pode fazer uma pessoa se afastar? Isso é uma coisa banal. É isso que Paulo está falando aqui, facilmente. Porque aqui ele vai falar da vinda do Senhor, porque as pessoas já estavam confundindo, assim como na outra vez, como ele teve que contestar pessoas que falavam que a ressurreição já tinha acontecido, né, como nós já estudamos aqui, e na verdade não aconteceu ainda até hoje, né? Jesus ainda vai vir buscar a igreja, e eles ficavam pregando, ensinando um monte de coisas contrárias aos ensinamentos da palavra de Deus. E vai assim, não vos movais, ou seja, facilmente. Movais é sair da posição que Deus nos colocou. Qual é a nossa posição? Posição de salvo. O salvo tem uma posição. O salvo tem uma posição dele no caminho do Senhor. Então não vos movais, ou seja, não saia do caminho, não saia da posição que Deus nos colocou facilmente aí fala assim, não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós. Esse epístola como de nós, ele está dizendo assim, que é para você não cair em conversa, nem pessoal, que seja o contrário ao evangelho dele, nem por espírito. Se você sentir, eu senti aqui alguma coisa, meu irmão, se você sentiu uma unção, um calafrio, uma coisa que apoiando algo fora da vontade de Deus, não é de Deus. Então é isso que Paulo está mandando ficar atento. Lembra quando aos Gálatas ele falou assim, ainda que eu volte aqui, ou venha um anjo do céu e pregue outro evangelho diferente do que eu estou pregando hoje, ele até se incluiu, porque vai que ele desvia e volta lá e muda tudo, igual nós vimos aí alguns pastores que já fazem isso. Um dia pregaram uma coisa, hoje estão pregando outra. Aí Paulo fala, seja anátema, ou seja, seja maldito. Depois disso que Paulo pregou isso, quantas religiões foram fundamentadas em conversa de que pareceu um anjo? Meu irmão, se você falar para mim que pareceu um anjo, você está vendo um anjo aqui na igreja,
e que o anjo está falando diferente do que a palavra de Deus diz, eu vou dizer para você que é demônio se disfarçando de anjo para você. Você pode ter o dom que for, pode ser conhecido como canela de fogo, que fala mistério, que revela tudo, que Deus mostra a revelação para você. Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, não é anjo nenhum. E a Bíblia diz isso, que o inimigo se faz em forma de anjo. E fundamentou religiões aí, ó. Fundamentou o islamismo, o anjo apareceu para Maomé na caverna. Os mormons, o anjo apareceu lá para o camarada lá, entendeu? E isso depois que Paulo falou isso. Não vos movai facilmente. E lá em Gálatas ele ainda fala assim: ó Gálatas, por que estão saindo assim, se deixando levar facilmente, usando as minhas palavras? Porque estavam indo com maior facilidade. Maior facilidade é o que aconteceu com Eva e Adão no paraíso, foi com facilidade. Satanás falou diferente de Deus e eles aceitaram. E hoje acontece a mesma coisa, irmãos. A Bíblia fala uma coisa, a Bíblia ensina uma coisa, fala de questões, várias questões na nossa vida, principalmente do nosso relacionamento com Deus, de como que nós temos que ser, a prioridade que nós temos que ter, e ainda assim nós entramos com o entendimento que não é o bíblico. É de quem? É do anjo, é o entendimento próprio, né? Porque se nós não tivermos, porque a palavra de Deus é assim, irmãos, ó, é de Gênesis a Apocalipse. Se você falar assim, aí tem religião que fala, não, essa parte aqui eu acredito, não adianta nada. Você tem que crer de Gênesis a Apocalipse. Isso, ela não se contradiz, ela se confirma. É como eu falei que eu deixei aqui um esboço cheio de anotação aqui para o irmão depois dar uma lida ali em várias passagens bíblicas para ele dar uma olhada lá, dar uma conferida. Porque não se contradiz. Não se contradiz. O que acontece é que às vezes a pessoa lê errado, igual agora. Por exemplo, Paulo fala assim, ó, quer por palavra, quer por epístola como nós. O que você entende nesse quer por epístola como nós? Não sei se a tua versão está igual à minha. Quer dizer o quê? Que mesmo que eles mandem uma carta igual a gente manda, igual o Paulo manda, igual o Tiago mandou, igual o Pedro mandou, quer por epístola, ó, tem evangelho de não sei de quem aí, né? Tem um monte de outros evangelhos sem ser esses, tem um monte de cartas sem ser essas de Paulo, e sem ser de Pedro, de outras pessoas. Por isso Paulo falou, ó, carta, mas está escrito há muitos anos isso, está escrito, mas não é de Deus, está escrito há muitos anos, mas se não for de Deus não tem jeito, irmão. Deus não brinca com a palavra dele, Deus leva na íntegra, Deus exige o zelo na íntegra. Deus falou para Abraão, para Moisés, para Abraão, para os filhos para Arão, os filhos de Arão, ó, não coloca fogo estranho. Se colocar, vai ser fulminado. O que é colocar fogo estranho? É isso que estão fazendo hoje nas igrejas. Fogo estranho. Mas Deus vai cobrar, irmãos. Deus vai cobrar. Então, e lembra do filho? O que aconteceu com o filho de Arão? Foi fulminado. Poxa, sobrinho de Moisés, filho do irmão de Moisés, estava lá de frente no trabalho, não tinha nem um pistolão. Pô, Deus não respeitou nem o fato de Moisés ser tido um menino, passou fogo no menino. Com Deus não tem pistolão, irmão. Ou você se acerta com Deus, não tem, não é meu filho, não sei o que. Deus não aceita, o filho tem que tomar a decisão dele, tem que adorar a Deus, entregar a vida dele a Deus. Só é responsável nosso quando é nossa casa, ou seja, quando ainda não tem entendimento, e aí Deus guarda meu filho, pai, guarda meu, né? Mas quando ele já tem um entendimento próprio, é ele que tem que orar a Deus, é ela que tem que orar a Deus. A gente ora também, mas o que vale mais é o do próprio. E ele diz assim, ó, versículo 5, não, ainda no 2, não vos remover facilmente pelo Espírito, palavra, por epístola, como nós,
como se o dia do Senhor estivesse já perto. Olha só, porque já pessoas naquela época já estavam começando a pregar coisa como se Jesus já estivesse voltando naqueles dias. Aconteceu os fatos, alguma coisa, aí agora ele vai explicar como é que vai ser a vinda de Jesus. O que vai acontecer? Ele fala assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, ó, não será assim sem que antes venha apostasia. O que é apostasia, irmão? É o esvaziamento das igrejas verdadeiras, é o esvaziamento da fé, não é da igreja em si, porque a igreja estão fazendo espetáculo, estão colorindo tudo, pintando tudo preto, botando luz colorida, neon, né? O negócio está assim para fixar as pessoas ali. Não é esse tipo de igreja que estou falando, não. A igreja que prega a palavra na íntegra vai se esvaziar, vai haver uma apostasia. Por que apostasia? Porque eles acham que as coisas não estão acontecendo, que Deus não vai vir nada, que Jesus é falso, que Jesus é gay, que não sei o que, conforme já andaram, estão se espalhando direto, torcendo a palavra. Você vê pessoas que não tem nada a ver com a palavra, debatendo, e pessoa agora procurando a palavra de Deus, não para aprender de Deus, igual, rapaz, como é que os fariseus estão fazendo discípulo hoje, irmãos? Porque os fariseus procuravam Jesus, mas não era para aprender de Jesus. Quem ficava admirado é aqueles que tinham um coração puro, que era mais fiel, que era mais íntegro, como José de Arimateia, como Nicodemos, né? Mas a maioria deles estavam indo a Jesus para questionar Jesus, para botar Jesus em situação difícil, para desmascarar Jesus. Amém? Para desmascarar. Ele perguntava o negócio da lei, aqui esse aqui adulterou, o que tem que fazer essa mulher adúltera, levar a mulher para Jesus tomar uma decisão? É lícito pagar o dinheiro a César? Aí para ver o que Jesus falava. Então, eles não estavam ali, a maioria daquela multidão não estava ali para se converter, para aprender o amor, para receber o amor de Deus. Mas alguns, e o próprio Jesus falou isso, ó, vocês veio atrás de mim por causa do ventre, né? Porque está querendo ser alimentado, quer que Deus abra porta, quer que Deus cura, quer que Deus liberta. Mas cadê aquele que quer seguir? Eu quero te seguir, não estou precisando não, eu quero seguir porque eu te amo, porque eu quero ir morar a eternidade contigo. É esses que são os verdadeiros adoradores, irmão. Pessoa que busca Jesus por causa de coisas terrenas, materiais, não são os verdadeiros adoradores. Então, ó, de maneira que ninguém vos engane de maneira alguma. Isso, irmão, lembra? Hoje eu estava vendo ali eu vi um videozinho que colocaram lá, daquele tal de Henry Christ, né? Aí o rapaz estava falando quanto Jesus já apareceu, cara. Esse Henry Christ já foi preso, ele já foi não sei o que, ele foi não sei o que lá. Aí ele se irmou de repente que ele viu uma voz falando que ele era Jesus. Aí simplesmente começou a falar que ele é Jesus, e aí deixou o cabelo grande, né? Para poder as pessoas confundir ele, mas não é só ele não, irmão. Já teve um Jesus japonês, já teve vários, o rapaz estava falando assim, fez um estudo, né? Já teve vários Jesus, um americano, um inglês, que fala que é Jesus, entendeu? Teve alguns que morreram já, o japonês que morreu, parece. Aí diz assim, ó, então que ninguém vê, ó, antes, ó, sem que antes venha a apostasia, ou seja, quando aumentar, a Bíblia, aí ele fala assim em outro lugar, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Isso fala da apostasia, tá vendo? Em outro lugar fala de outro jeito, né? A palavra de Deus sobre a vinda de Jesus, ó, por aumentar a iniquidade, ou seja, aumentar a quantidade de pecado, aumentar o jeito das pessoas pecar, a pessoa pecar, porque às vezes a pessoa tem um peca hoje, não, agora vou pecar assim de forma, né, pecado atrás de pecado,
e aumentando a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Por quê? Muitos vão ver, o camarada está ali no pecado, está ganhando dinheiro, está comprando carrão, está não sei o quê, está no carnaval, está não sei aonde, está na festa, não sei o quê, e vai também. Vai acabar se desviando. Então, quando acontecer isso, está ficando perto. Então, essas coisas estão acontecendo? Já está começando a acontecer. Mas aí não é só isso, né? Ele fala assim, ó, e se manifeste o homem do pecado, ó, o filho da perdição. Você já sabe quem é o anticristo? Alguém sabe quem é? Então, quer dizer, se ninguém sabe, é porque ele ainda não se manifestou. Se ele ainda não se manifestou, Jesus não vai vir ainda. Nem adianta você falar, é buscar a igreja. Não tem, né? Quando esse camarada se manifestar e começar a fazer as coisas que nós vamos ver aqui, né? E aí é que depois Jesus vai vir para aniquilar com ele. Mas antes não, vai acontecer essas coisas, o amor vai esfriar, as pessoas vão se apostatar da fé, né? E vão viver. Porque se apostatar da fé, muitos se apostatam da fé, quer ver, por exemplo, às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas está apostatada da fé, está indo na igreja como um negócio social, domingo, não sei o quê, mas está apostatado da fé, ou para mostrar, ou por não sei o quê, mas não é porque crê, não é porque está apaixonada pelo Senhor, pela palavra de Deus. Então, isso vai acontecer muito. E ele diz assim, ó, o homem do pecado, né? O homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe. Então, quem é esse homem? Ó? Ele se opõe, o anticristo, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, quando fala assim, ó, ele se opõe e se levanta contra tudo que se fala Deus, é igual o caso da igreja, por exemplo. A igreja prega a favor de tudo que é de Deus. Então, a igreja é um braço de Deus. A igreja, os salvos, são os servos do Senhor, faz tudo que é para agradar a Deus, divulga o evangelho, faz as coisas para Deus. Da mesma forma, o adversário, ele não manifestou ainda, mas os que já estão sendo preparados, já estão preparando o caminho para ele, já estão se opondo às coisas de Deus. Na verdade, não é isso que eu estou falando? Vira, mexe, as pessoas estão se levantando contra a palavra, contra isso, contra aquilo, como eu já falei aqui para a igreja até outro dia, até para saber se o cara questionou até se era o galo de verdade ou se não era. Meu Deus, eu nem quero saber se o galo era de verdade, eu creio que era, mas eu não vou ficar entrando em debate com ele. O importante é que Jesus Cristo salva, irmãos. O importante é que eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque Jesus Cristo morreu por mim, e eu não posso perder essa oportunidade de ser salvo. Ele pagou um preço altíssimo por mim, não posso perder essa oportunidade. Agora, se ele vai vir agora, se não vai vir depois da tribulação, eu sei que enquanto eu estiver vivo, eu preciso servir ao Senhor. Porque se ele vier me buscar, eu tenho que estar firme. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Então, ele vai se levantar contra as coisas de Deus, ó. Vai se levantar contra tudo que se chama de Deus, ou que se adora, ou seja, tudo que for da vontade de Deus, que for da obra de Deus, né? Que for para adoração a Deus, tudo que é feito, esse se adora aqui é para isso, ó, tudo que é feito para adoração a Deus, seja igreja, seja uma obra, seja não sei o que. Você não viu agora, por exemplo, aí essa menina está cantando esse negócio lá do Marajó, mas isso a ministra já tinha falado isso, a ministra tinha falado isso, tinha levantado verba para lá, e eles se opuseram, queriam caçar a ministra, tem vídeos gravados, a internet é bom por causa disso, o pessoal está resgatando lá o vídeo velho lá do camarada metendo o pau na ministra, falando que aquilo não é verdade nada, que não sei o quê, mas aquilo é verdade. Agora a menina fez uma música lá, a gente não sabe se é Deus falando através dela, né? Porque ela falou a igreja ali, mas não é só a igreja, os governantes estão, entendeu? É porque a igreja está se contaminando com a política, a igreja fica entrando na mesma linha do político,
Você já reparou que tem igreja que tem o mesmo perfil da política? Que fala que vai, que faz isso, que fala que faz aquilo, faz uma obrinha pequenininha e faz uma propaganda enorme. Tem igreja que vai ali e gasta R$1.000 numa obra social, faz uma propaganda enorme e arrecada 100, 200 mil. Em cima daquele R$1.000 que aquilo ali não foi uma obra social, foi um investimento financeiro que aquela igreja fez. Amém? Que aquela igreja fez. Igreja que faz negócio sério, quando a igreja mantém o trabalho e continua mantendo o trabalho e não precisa de ficar fazendo propaganda. Hoje a gente vê as pessoas na internet fazendo assim, ó, dá o dinheiro para a pessoa assim, ó, vai ali, compra o pão para dar para o mendigo na rua e fica se filmando, ó. Fica até um negócio assim emocionante, né? Emotivo, porque eles sabem onde tocar isso. Igualzinho o político faz isso. Na campanha ele faz isso. Distribui umas bicicletas, distribui umas bolas. Eu já vi um carro aqui na época eles traziam, sabe o quê? Eles pegavam um caminhão, enchia de bola, né? Só que ele não estava tão cheio assim, porque a bola estava cheia, aquela bola grandona assim. Então ele enchia de um lado, enchia de bola do outro, pronto, acabou a bola. Para dar aquela, isso aí ia dar aquelas ali. Tem não sei quantas pessoas lá, mais de 100 pessoas, 300 pessoas, mas só tinha 50 bolas para dar, ou 20 bolas, porque ela estava cheia. Ela cheia, enche o caminhão assim rápido, né? Bicicleta é a mesma coisa. Não é um caminhão cheio de bicicleta, ele bota um negócio assim, ó, e a bicicleta já fica inteirinha assim, uma atrás da outra, aí dá umas 4 de um lado, umas 4 do outro, e o candidato fulano está dando bicicleta. Depois ele ganha a eleição, pega tudo de volta, 3, 10 vezes mais. É a mesma estratégia dessas igrejas que trabalham com fins lucrativos. Amém? Visando o financeiro. A igreja não visa arrecadar o dinheiro para verdadeiramente fazer a obra de Deus. Não, claro que tem umas que sim, mas a grande maioria está nesse pacote aí, dessa música que a menina cantou. E diz assim, ó, e ele vai ser tudo que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então quando você vê isso acontecendo, para ele fazer isso aqui, aí tem profecias em outros lugares, o templo vai ser reconstruído em Jerusalém. Ele vai causar a paz de Jerusalém. Aí ele vai exigir adoração, né? Aí já são outros estudos fora daqui de Tessalonicenses, mas aqui está dizendo só resumido. Paulo falou assim, ó, ele vai sentar no lugar de Deus e vai querer ser adorado como Deus. Aí eu fiquei pensando, eu estava estudando esse texto aqui, meditando, eu falei assim, o maligno ele tem um entendimento também obscurecido, só pode. E aí ele faz o mesmo com as pessoas, escurece o entendimento. Uma pessoa contaminada é igual na igreja, um fruto contaminado contamina outro fruto. Um fruto contaminado desvia o outro, um desviado desvia o outro. Aí começa, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Quando vê, tem outro se desviando, tem outro entrando no mesmo caminho. É o caso do Satanás, porque ele não sabe que Jesus vai vir e vai aniquilar ele. A palavra está dizendo isso. Será que o entendimento dele fica obscurecido a ponto, porque desde o céu que é assim, ele achou que ele era igual a Deus. Como que ele ia achar que ele é igual a Deus? O próprio obscureceu o próprio entendimento, se contaminou e agora contamina os outros. Desceu a terça parte dos anjos com ele. Chegou no paraíso, fez a metade da humanidade no paraíso, levou com ele. Quantos estão indo para o inferno porque estão entrando? E a Bíblia diz que o Satanás cegou o entendimento. Amém? Cegou o entendimento que até o dele também é cegado, porque não é possível que ele não sabe que ele não vai ser destruído. Ele sabe. Ele vai quer ser igual a Deus, quer ser adorado igual a Deus.
Aí fala assim, versículo 5, ó, não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quer dizer, as várias vezes que Paulo pregava na primeira Tessalonicense, e ele dizia assim, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. O que você entende nesse versículo? Agora vós sabeis o que o detém. Isso que eu falei para os irmãos agora, que Paulo falou, que ainda não foi, ainda não teve apostasia, a profecia não se cumpriu ainda. Enquanto não se cumprir a profecia, Satanás ele é obediente, nem que seja obrigado. Você tem a opção de escolher obedecer ou não, porque nós estamos no processo de tratamento, nós temos um corpo físico, nós fomos constituídos diferente de Satanás. Ele não tem essa opção, ele já está expulso, ele já é banido do céu. Nós não, nós estamos indo para o céu. Amém? Nós nascemos aqui, né? Nascemos no coração de Deus, mas nós não nascemos no céu, mas nós vamos para o céu. Então Satanás nasceu no céu e foi banido para a terra e futuramente para o inferno. Amém? Então o que detém ele? As profecias. O que são as profecias? O que Deus fala que acontece. Enquanto a palavra de Deus não se cumprir, ele não pode meter o bedelho dele. O bedelho é dar palpite. Ele não pode mudar, vamos dizer, melhorar. Enquanto a palavra de Deus não se cumprir, ele não pode mudar. E quem pode? O salmista fala assim, quem calcula, quem pode acrescentar um côvado? Quem pode? Você pode malhar, você pode ir para a academia, você pode tomar o remedinho direitinho, você pode se cuidar, mas se Deus te deu um prazo de vida determinado, você não vai ultrapassar aquele prazo. Tanto é que a gente vê pessoas na academia, irmãos. Nós conhecemos uma, a irmã Neto conheceu também, né? A cunhada do nosso ex-pastor, a mulher fazia academia, era professora. Era bonitona, professora, novinha. A doença veio, essa mesma que é do meu cunhado. O meu cunhado, a gente ainda pode querer justificar. Não, mas ele bebeu muito, mas ele fumou muito. Mas se Deus não quisesse levar ele, aquela doença ia ser curada de novo. Amém? É porque chegou o tempo determinado por Deus. Senão não vai. Não vai. Quantas vezes a gente vê a pessoa, às vezes até furado de bala, mas Deus não quer a pessoa que... Já tem casos de pessoas que já até morrido. Por exemplo, ó, um exemplo disso, irmãos, um exemplo disso é Lázaro. Lázaro. E aí, Lázaro vai morrer? Não, meu irmão, isso é para a glória de Deus, ele não vai morrer não. Mas ele morreu, mas vai levantar, porque não é o tempo dele. Deus quer glorificar o nome dele nessa enfermidade. Às vezes, né? Aí você não sabe. Alguns Deus leva, porque é o tempo dele. Meu servo está salvo. E porque às vezes a pessoa fala, quem fica aqui fica chorando. Mas quem foi, meu irmão? Paulo fala assim para mim, eu creio que Paulo deixa claro que ele queria muito ir, mas que aprove a Deus, né? Ele sofrer e fazer a obra, porque quem quer ficar sofrendo igual Paulo sofreu, irmão? Sabendo que no céu, e Deus mostrou o céu para ele, não por cima. Ele fala, não sei se no corpo, se foi espírito, eu sei que quando eu fui ver, estava lá, coisas inefáveis. Não dá nem para contar, não tem palavra. A grandeza, a maravilha, a alegria. Quem não quer ir, irmãos? Quem conhecer, quem receber a revelação do que é a salvação, quer ir, não quer ficar aqui. Eu ainda estou com 62, mas se Deus perguntar se eu quero ir, eu quero ir. Não quero perder a minha salvação. Ah, não, mas não dá para o irmão ficar aí ainda para construir não sei o quê. Não quero construir nada para ficar nessa terra. Quero lá, quero ter o tesouro lá. Que lá é para toda a eternidade. Então o que retém? Então a palavra de Deus não se cumpriu ainda. Agora sabeis que
Versículo 6. E agora vós sabeis o que eu detenho, né? Para que a seu tempo seja manifestado. Quer dizer, quando chegar no tempo que Deus determinou, quem é que vai vir o anticristo? Mas quem determinou foi quem? Foi Deus, filho. Eu não estou falando que ele não manda no tempo dele. Ele obedece. Uma vez eu falei que ele é servo lá para aquele missionário lá. Eu falei, o missionário da África que estava lá, aquele sem vergonha. Tomara que ele tenha se arrependido, né? Mas deu mau testemunho, muito mau testemunho aqui em Pedetá. E estava aí, ele estava usando nome falso do irmão dele que tinha morrido, e a gente apoiando, São Deus, o pastor Dália recebeu, abraçou ele, botou ele lá no recanto. Aí um dia eu estava falando com ele assim, né, eu pregando lá no recanto, eu falei assim, ó, até o Satanás é servo de Deus. Porque servo tem o sentido de escravo, né, de servo. Não é empregado, é servo. Você faz o que o seu patrão manda. E ele que não faz não para ver. Aí eu falei assim, não, irmão, o irmão, aí ele contestou, o irmão acha que o Satanás se manda, irmão. Você acha que ele pode tocar alguma coisa na minha vida? Você não leu a carta de Jó? Não pode, se o Senhor não permitir, não tem jeito. Ele é simplesmente um servo. Aliás, na carta de Jó, ele vai lá se apresentar ao Senhor, que é o seu servo. Estava onde, Satanás? Estava rodeando a terra, prestando obediência, esclarecendo. O Senhor pergunta, ele responde. Mas isso para mostrar que quem manda é o Senhor, porque o Senhor sabe muito bem onde ele estava. O Senhor estava lá também, que ele é onipresente. Ele só pergunta para mostrar quem é que manda. E ele diz assim, ó, porque já o mistério da injustiça opera. O que é o mistério da injustiça que opera? É o pecado no mundo, irmão. O mistério da injustiça. Eu não falo para os irmãos, o justo é o salvo, é o que é justificado. E o injusto é o que está na prática do pecado. Então o mistério da injustiça, o que é? A prática do pecado. A prática do pecado está fazendo o quê? Porque já o mistério da injustiça opera, ou seja, a prática do pecado está. O Satanás falou assim, ó, isso tudo me foi dado. O mundo jaz no maligno. O que é jaz no maligno? É o mistério da injustiça operando, mortos espirituais. Ou seja, tudo na prática do pecado. Somente há um que agora retém até que do meio seja tirado. Então, quando o Senhor vier, ele vai tirar a igreja dele, irmãos. Eu tenho convicção disso. Quando esse Satanás, esse demônio for manifestado, que sentar lá, que botar o trono lá e começar, porque luta sempre teve, irmão. Já tem lugar que tem luta pior que a nossa. Então eles vão falar que lá também está acabando o mundo. Mas não é, porque os governantes vão piorando. O Satanás está botando os instrumentos deles, porque é como um jogo, né? Ele vai colocando as peças assim, ó, igual o jogo de xadrez, né? A pessoa coloca as peças no lugar certo, né? É igual dama também. Quando dá bobeira, come as pedras tudo. Faz isso, né? Joga dama? É muito bom na cabeça. Xadrez diz que é melhor ainda. Eu não aprendi xadrez, mas eu queria aprender. Mas agora precisa de tempo, né? Porque aquilo precisa de tempo. Dama eu gosto também, mas xadrez precisa de tempo. Dama joga umas partidinhas, você jogar umas 4 partidas, pronto. Aí você já fica difícil, velho. Até o dominó. Dominó. Ele fica bravo comigo, porque eu conheço as pedras tudo, não dá para jogar com meu pai, não. Mas tem que conhecer as pedras, né? Você tem que ir maquinando aqui na sua cabeça. É isso que o Satanás fica fazendo. Ó, ele tem as pessoas tudo no lugar, inclusive na igreja. Tem um monte dentro da igreja. Um monte. Pastor fulano, tu vai lá ver as atitudes desse homem para tu ver se não é de Satanás. Se não é um instrumento do adversário. As peças dele. Tu acha que quem que vai preparar o caminho do Satanás? A igreja, irmãos.
Por isso que eles já estão agora se levantando contra a igreja, querendo enfraquecer a verdadeira igreja, né? Aumentar a iniquidade. Olha, eles precisam aumentar a iniquidade, eles precisam apostatar o pessoal da fé, porque a Bíblia diz isso, para poder o Satanás se manifestar. Que a igreja é que impede, porque fica ensinando, a igreja fica ensinando, isso aí já está até na cartilha do comunismo, que a igreja atrapalha o comunismo, porque ela dá esperança, e eles não querem pessoas com esperança, eles querem escravizar o mundo. E vai assim, aí depois que essas coisas acontecerem, então será revelado o iníquo a quem, depois que isso aconteceu, viu? Quando você vê essas coisas acontecendo, né, e tudo, aí então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará, não é agora, ele vai desfarar depois. Então você entende o versículo que ainda vamos continuar, então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. O que é o sopro da sua boca? Poder da sua palavra, irmãos, poder da sua palavra, porque a palavra é Deus. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda, ou seja, na vinda de Jesus Cristo. Então, mas isso depois, irmão, no final que vai acontecer isso. Ele fala assim, a esse, versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, prodígios, mentira. Isso vai ser o que Satanás vai fazer. Por que Jesus vai vir? Porque Satanás vai estar operando dessa forma aqui, Viu, irmão? Amém? Está diferente a versão? Mas então, olha só, ele diz assim, por que o Satanás vai vir? Aí se você não entender, você pensa que é Jesus, não é? Ele vai assim, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então Satanás vai fazer tudo isso, irmãos, sinais e prodígios de mentira. Eu tenho visto umas coisas na internet, aí eu até não fico vendo tudo, porque eu falo assim, isso é mentira, a Bíblia não fala isso. Eu já vou botando assim no meu coração, na minha mente, isso é coisa do Satanás. Meu irmão, aí tu vê o que está aparecendo de coisa, está aparecendo o Leviatã, está aparecendo não sei o que, está aparecendo o anjo na nuvem, está aparecendo não sei o que. Há muito tempo atrás, já disse para a igreja, já vi um estudo da NASA a respeito de holografia. O que é holografia, né, que a gente vê? É aquele negócio assim, não vai mais ter pastor, vai ter igreja que não vai ter, tem umas que já está tendo um telão, tem outras que vai ter, parece que o pastor está aqui, igual eu estou assim, em carne assim, você vai estar vendo. Mas na verdade, acabou o culto, desligou, o pastor sumiu. Some, pastor. Isso tu vai ver nos céus. Sinais de mentira. É holografia, é a ciência, é a tecnologia a serviço do anticristo, do Satanás. Porque ele vai fazer sinais. Porque como é que você acha que as pessoas são atraídas, irmãos? Isso aí é uma coisa fácil. Eu não loto essa igreja porque eu não boto em prática a receita deles. Porque se botar a receita deles em prática, enche a igreja. Eu me lembro da época que tem igreja que hoje é grande, mas quando começou, milagres falsos em cima de milagres falsos. E tem um monte aí que está crescendo aí. Quando tu vai ver, os milagres que estão fazendo é tudo falso, tudo combinado. Né? Tem um que fica lá, fala Deus, estou entendendo, o gordinho lá, parece... É provável que seja homossexual, para estar na obra de Deus, mentindo daquele jeito, enganando daquele jeito, só pode ser uma pessoa da prática do pecado. E com aquele jeitão lá, fala, estou entendendo, gordinho, aí está com um ponto no ouvido aqui, e a pessoa falando, alguém aqui, quem aqui tem um esposo chamado Wilson, viu lá no Facebook?
irmão fulano, aí bota o nome, tem um carrinho, tem um carrinho não, né? Como é que é? Um carrão, como é que fala carrão? Já deu uma exaltada. Aí tu pega, irmão, a data de nascimento. Se Deus vai ficar mostrando data de nascimento do pastor Carlos, para Deus mostrar o sinal para mim, tem que mostrar pecado e mostrar, meu irmão precisa se arrepender, precisa andar no caminho da luz, no caminho da fé, no caminho da salvação, no caminho da esperança. Esse caminho que o irmão está andando está errado. Não é ficar massageando o ego, desviando identidade, data de nascimento. Tudo falso, e não adivinha nada. Inclusive esse tal do Henry Christ, né? Eu vi o estudo lá sobre ele, né? Um estudozinho apanhado que o rapaz fez sobre ele. Uma das práticas que ele fez no começo era adivinhar coisas. Ele era o negócio de adivinho lá, não sei de onde aí, mas depois ele acabou abandonando porque errou as previsões tudo. Sabe? Igual essas pessoas que prevêem aí. Tudo que ele preveu, o cara falou lá um monte de previsão que ele deu, não aconteceu nada. Lá no Paraná, um time lá ia ser campeão, não ganhou nada, não ia acontecer não sei o que, não aconteceu, ia ter um incêndio lá no ano tal, não teve, toda a previsão dele falhou. E ainda assim ele continua acreditando que ele é Jesus. Tem um monte de gente seguindo ele. E tem gente seguindo ele. Pessoas de dinheiro. Tu pensa que o que sustenta o ministério dele? Pessoas de dinheiro. Por isso que eu estou falando, esse ministério aqui, o Satanás não quer sustentar. Eu preciso mudar o ministério para ele sustentar. Amém? Porque se for falso, enche. Viu lá o jogando bola? Lá, o obreiro jogando bola, lá o pastor, o obreiro tomava o cheque e caía lá, aí eu puxava a bola para cá. Ministério do futebol, irmão. Aquilo é lá pro lado da África, aquilo lá. Provavelmente. Unção do futebol, dando dibre, assim, o obreiro cai lá. A igreja, vê como é que está a igreja? Sim. Aquele pastor tem uma unção, quando ele puxa a bola assim, o obreiro cai lá. Pode até cair, irmão, mas aquilo é Satanás puro. Tem umas igrejas aí agora que até turbante eles colocam, e o ritmo é no batuque mesmo, da macumba mesmo. A pessoa não precisa nem sair da macumba, ela fala que agora ela vai para onde. E a dança é rodada mesmo assim mesmo. E fala que é igreja. Então, se você não conhecer Bíblia, é isso que Paulo está falando aos Tessalonicenses, ó. Fica firme, nem por palavra, nem por carta, nem por espírito. É o espírito, por isso que a Bíblia fala assim: qual é o melhor dom? Né? Procurar ter o melhor dom. Qual o melhor dom? Discernimento de espírito. Você, quando vê assim um negócio assim, não ir, não. Se não bater com as escrituras, não vai, não. Pode falar em mistério, pode flutuar, irmão. O camarada pode estar flutuando. Porque tem uns aí, sabe? Amarra, pendura o cara, o pastor, num negócio assim, ó. Não é fácil. Aí, porque muitos vão ser enganados, irmão. Isso é perto da vinda do Senhor. E nós estamos caminhando para o final. Não sei se vai ser agora na nossa gestão, mas está bem próximo. Eu, particularmente, eu creio assim, eu fico, como essa ONU tem uma previsão de até 2030 acontecer não sei o que aí, eu tenho quase, assim, e segundo o calendário assim que eu vejo assim, em 2033 é que vai fazer 2000 anos que Jesus morreu, cravado, 2033. Então eu tenho para mim, mas isso é uma coisa minha, que eu penso assim, por causa dessas coisas que estavam para acontecer até 2030, eu penso isso. Agora eu não posso pregar isso, falar que Jesus vai vir em 2033, não estou falando isso. Isso é heresia, ninguém consegue. A pessoa que data a vinda de Jesus está cometendo uma heresia. Ele falou que nem o próprio Jesus não quis falar, ele falou que só o Pai sabe. Como é que o pastor vai falar um negócio desse? E muitas igrejas já falaram, a Adventista já falou, a
a outra também já falou, o Testemunha de Jeová, Adventista, já marcou data. E outras aí. Até a igreja moderna que tem aí, tem um aí que andaram falando, marcando data. Bom, versículo 10, e com todo o engano da injustiça, com todo o engano da injustiça, o que é a injustiça? É não salvo. Todo engano da injustiça, ou seja, todo engano da prática do pecado, para os que perecem. Porque vão enganar para os que perecem. Quem são os que perecem? Os que vão se perdendo, os que vão para o inferno. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem é o amor da verdade? É Jesus. Jesus é o quê? É a palavra da verdade. Ele é a palavra, ele é o evangelho da salvação, ele é a boa nova de salvação. Se não recebeu, se você não creu nele, aí o texto está deixando claro aqui, eles vão perecer porque não receberam. Não é porque Deus quis mandar, mas é porque eles não receberam. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, porque por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. O que é isso? Deus, quem é que envia o Satanás? É Deus. Porque se Deus não enviar, a gente fala assim, Deus, não, Deus mata. Ele não só salva, não, mata. E o salmista deixou isso muito bem claro. Entendeu? Temei antes a Deus do que a Satanás. Porque Deus, além de matar, ainda pode mandar o cara para o inferno. Já usou o homem, pode só matar. Então importa você o que? Obedecer a quem? A Deus. Mas se eu não obedeceu, porque isso vai acontecer. Se eu não obedecer o homem e negar Jesus, eles vão me matar. Aí eu tenho que ter essa escolha. Quero viver na terra até morrer e ir para o inferno, ou é melhor eles me matarem e eu ir para o céu? Porque se eu sair do caminho por causa de ameaça de morte, Deus não vai aceitar explicação. Não, eu me desviei porque o Satanás ia me matar, me ameaçou matar, botou a faca no meu pescoço, aí negou Jesus. Quantos estão negando Jesus por causa disso hoje? Porque a perseguição, isso vai aumentar. Então, mas quem é que vai acontecer? Deus vai permitir isso acontecer. Isso aí está escrito, isso vai acontecer. Vai vir a perseguição, vai vir, né? Aí vai assim, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então o problema da pessoa é não aceitar a palavra de Deus, irmão, não é só porque é a palavra de Deus, não, é porque ela tem prazer no pecado. O pecado é prazeroso, não tem jeito. A vida de santidade para o corpo físico não é bom, não é prazerosa para o corpo físico, não é prazerosa. Por isso que a maioria vive na prática do pecado. O pecado é prazeroso. Isso já ficou claro no paraíso para nós. Eu gosto de sempre lembrar, porque tudo começou lá. Ficou claro que o fruto era agradável aos olhos. Ela ficou com vontade de comer aquele fruto, né? Então, aí Paulo fala assim, para encerrar, estás firme, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha só quanta coisa que você tem, né, que está acontecendo na sua vida, que você tem que ser, para a salvação, você tem que ser santificado pelo Espírito e andar na fé da verdade. O que é andar na fé da verdade? É na obediência da palavra. Você está colocando a palavra em prática. Quando você ouve a verdade, mas você faz diferente, você não está colocando a fé em prática, né? Ou seja, a sua fé está em outra coisa, né? Se a palavra de Deus fala uma coisa e a gente faz outra, não estamos colocando em prática.
Aqui Paulo diz que os Tessalonicenses estavam colocando em prática, ó, para o que, pelo nosso evangelho, ó, como ele diz, ó, o evangelho que nós ensinamos, nosso no sentido que foi eles que pregaram, né? Ó, nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que é a glória do Senhor Jesus Cristo? Jesus falou assim, ó, eu vim fazer a vontade do Pai. Aí Paulo diz a Timóteo, a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Então, todos que são salvos, Jesus Cristo, quem é o mérito? De Jesus Cristo. Quem é que salvou? Jesus. Ó. Todo salvo, a glória é de Jesus. Porque sem Jesus, ninguém seria salvo. Amém? Não vão ser todos salvos, mas os que estão sendo salvos, a glória é de Jesus. Não é porque a pessoa era boazinha que foi salva. Porque a gente vai ver pessoas boazinhas que a princípio a gente achava até assim, essa pessoa podia ser crente, né? Tem pessoa que a gente acha tão legal que a gente acha que ela devia ser crente e não é. E tem pessoas que andaram mal, que foram terríveis, prostituta, né? Tem prostituta na lista da genealogia de Jesus Cristo, né? Está lá a Raabe lá, prostituta. Está uma Moabita, que era inimiga do povo de Deus. Amém? Moabita, se não me falha a memória, eu estudo assim, eu não sei se é ela ou se é outro povo, depois eu vou conferir, que é da descendência da filha de Ló. Não de Ló, porque Ló foi embriagado e concebeu um povo, e esse povo não é de Deus, não agradou a Deus. Amém? Melhor você não ter filho nenhum, né? Como Ló, era para não ter filho nenhum. Aí as filhas achou que estava fazendo bem para o pai, fazendo a obra, e acabou gerando um povo que não é de Deus. E ele fala assim, ó, então, irmãos, estáis firmes e retendes, ou seja, guarde, pratique, né, as tradições que vos foram ensinadas, ó, ensinadas como? Seja por palavra, seja por epístola. Quem foi que ensinou eles? Os apóstolos. Não é que foi ensinada pelos fariseus, não é que os fariseus estão ensinando, ó, porque aqui ele está o tempo todo defendendo a questão de não ir nas epístolas deles, dos outros escritos, mas sim da que foram escritos pelos apóstolos. Amém? Pelos apóstolos. E diz assim, ó, então, irmãos, ficai firme e reteja. Aí diz assim, ó, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação. O que quer dizer isso, irmão? Eterna consolação. O que é um consolo? Um consolo é um prêmio. É um prêmio. Já viu quando a pessoa não ganha nada e o outro vem, não, vou dar um negócio aqui, um prêmio de consolo aqui, né? Então, uma eterna consolação, ou seja, o prêmio é a nossa salvação eterna. Está falando da salvação eterna. E boa esperança, olha só. Qual é a nossa expectativa? De vivermos a eternidade com o Senhor. Amém, gente? Aí ele diz assim, ó, console os vossos corações e vos confirme em toda boa obra. Que Deus venha consolar, né? Alguém falou aqui, o Deus de Jesus Cristo, consolar os nossos corações e confirmar, irmãos. E fala assim, vou abrir aqui, ó, eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e confirme toda a palavra e boa obra. Quem vai confirmar? Voltando o começo do versículo, ó, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai vai confirmar isso aí em nós. A sua obra foi boa, Deus vai confirmar se é uma boa obra que você fez ou se não. Amém? Deus vai confirmar a nossa salvação. Realmente, o caminho da salvação, ele veio pelo caminho, ele está obedecendo, está em submissão à palavra de Deus. O Senhor vai confirmar a nossa salvação. Confirmar como, irmão? No dia que nós partirmos daqui. Amém? No dia que nós partimos daqui, ou seja, agora, seja quando Jesus vier buscar a igreja, né?
quem já viu aqueles filmes de arrebatamento, dá mais ou menos uma ideia de como vai ser, subiu, né? Aí você foi porque você foi confirmado. Você ficou aqui é porque Deus não aceitou a sua oferta, não. Amém? Não foi confirmado. Porque eles falam que uma vez salvo, mas não é salvo. É que tem que perseverar até o fim, até o dia que isso acontecer. Na Apocalipse ele fala quase todas as igrejas, aquele que perseverar até o fim será salvo. Está com luta, está perseverando, está com dificuldade, está perseverando. Você queria muito fazer outra coisa sem ser a obra de Deus, mas você prioriza a obra de Deus, você prioriza o reino de Deus, né? Mas a nossa carne gosta de fazer outra coisa, mas eu vou fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é a minha salvação. Porque essas outras coisas, sabe, igreja, o prédio em si, ele vai destruir tudo. E a obra que vai para ele é a nossa salvação. Então essa que é a obra de Deus, que é eterna. Quem não for para o céu, não foi obra de Deus, foi para o inferno. E os prédios terrenos vai ser tudo destruído. A terra vai acabar um dia, né? Aí entra o negócio do milênio e tal, mas aí já é outra coisa, nós não vamos estar aqui, né? O importante é que estejamos firmes com o Senhor. Amém? Deu para entender? Mais ou menos aqui, essa linha aqui. A escatologia não tem assim muito. A gente, né, eu procurei ver o que está escrito aqui. Eu sou uma pessoa que eu vejo assim, vale o que está escrito, não tem negócio assim, vale o que está escrito. Até uma versão diferente, aí eu vou lá e comparo, mas quer dizer a mesma coisa, então tá bom. Amém? Então tá bom. Porque tem que ficar ter uma Bíblia fiel, uma Bíblia, né, fiel, que bem traduzida, né? Mas tem coisas que não precisam de muita tradução. Santidade, entregar a vida a Cristo, viver em santidade, isso aí não precisa de muita pregação, porque se não se santificar, não verá Deus, está dizendo a palavra, em outro lugar bem claro, bem simples. Então para que ficar complicando a pregação? Amém? Então que Deus nos ajude a perseverarmos, para que quando chegar a nossa vez, nós estejamos, como disse aqui a palavra, confirmados. Amém? Quem é que vai ser confirmado? Quem perseverar até o fim. Que Deus nos ajude a todos, em nome de Jesus.